Presidente, o Banco Central se reuniu ontem, o Copom, Conselho de Política Monetária, manteve os juros no patamar atual, 13,75% ao ano, que é um patamar alto, né? E falou que pode entrar num novo ciclo de alta diante de uma incerteza do arcabouço fiscal. No fundo, é um recado, é uma cobrança para o governo apresentar uma nova regra fiscal em substituição ao teto. Como que está esse debate entre o senhor e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para a nova regra fiscal? Veja, eu estou muito respeitoso com o Banco Central. Eu tive uma conversa com o presidente do Banco Central e eu estou muito respeitoso porque eu vivi 8 anos com o presidente do Banco Central, sabe, na mão do Meirelles, e a gente tinha uma política de controlar a inflação, mas a gente também tinha no BNDES, dinheiro para investir, para a gente contrapor o aumento do juro. O que acontece é o seguinte, é que o presidente do Banco Central tem que explicar por que 13,5% e por que qualquer perspectiva de voltar a aumentar se nós não temos inflação de demanda. Porque quando você aumenta o juro, a verdade é que você está uma subida de preço muito grande, porque as pessoas estão comprando, muitas pessoas estão comprando de excesso, então você tem que frear. Aí você aumenta a taxa de juros. Mas não é isso que está acontecendo no Brasil. Não é isso, o Brasil precisa voltar a crescer. Então, eu acho que a sociedade brasileira, e vou dizer, olhando bem na Câmara, acho que a sociedade brasileira, eu vou fazer uma reunião com alguns empresários, pretendo fazer uma reunião com alguns bancos, junto com os empresários, para a gente discutir com muita seriedade a taxa de juros nesse Brasil. Não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 13,75. Nenhuma razão. Nenhuma razão. Sabe, então é o seguinte, então vamos começar a cobrar. Vamos começar a cobrar. Eu lembro do Antônio Hermílio de Moraes, quando era vivo, ele passava todo dia cobrando a taxa, diminuir o juros. O Zé Alencar, o meu vice, todo dia cobrava. Então, eu vou voltar a cobrar. Eu vou voltar a cobrar, porque é o seguinte, sabe, o cidadão do Banco Central foi eleito por quem? Foi eleito pela Câmara. Tá? Portanto, ele tem responsabilidade. Ele não votou, sabe? O senhor quer acabar com a autonomia do Banco Central? Eu vejo isso para mim é uma bobagem. Eu fui presidente 8 anos da República e o Meirelles teve toda a autonomia para fazer a política monetária que ele quis fazer. O que acontece é que a gente conversava. É que agora tem uma autonomia legal. O que acontece é que a gente conversava e o Brasil deu certo. E esse país está dando certo? Esse país está dando certo? Esse país está crescendo? O povo está melhorando de vida? Não. Então eu quero saber de que serviu a independência. Eu vou treinar esse cidadão terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação o que significou o Banco Central independente. E aí, eventualmente, pode ter uma proposta de mudança disso? Eu acho que pode, mas veja, também para mim, eu quero te dizer que isso é irrelevante para mim. Isso é irrelevante, isso não está na minha pauta. O que está na pauta é a questão da taxa de juros. Outro dia eu me queixei que eles fizeram uma meta de inflação de 3,7%. Quando você faz uma meta de inflação de 3,7%, você está exagerando numa promessa que você tem que arrochar para cumprir. Isso. Eu estou dizendo que o Brasil não precisava disso. Nós fizemos uma meta de 4,5% com menos 2 e mais 2. Ora, esse país com 4% de inflação, com a economia crescendo, esse país vai embora, esse país cresce. É que o presidente do Banco Central nunca viveu a inflação que eu vivi de 80% ao mês. Nunca viveu. Então, ele quer chegar à inflação padrão europeu? Não. Nós temos que chegar à inflação padrão Brasil. Uma inflação de 4,5% no Brasil, de 4%, é de bom tamanho se a economia crescer. Você com 4% de inflação, com 4,5% com a economia crescendo, é uma coisa extraordinária. Agora você faz uma meta que é ilusória, você não a cumpre e por conta disso você fica prejudicando. Eles não cumpriram a meta. Não cumpriu, fica prejudicando o crescimento do país. Isso é normal? Em nome de quem? Vamos perguntar para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, se eles estão felizes com a atuação do presidente do Banco Central. Porque eu acho que eles imaginavam que fazendo o Banco Central autônomo, a economia ia voltar a crescer, o juro ia baixar e tudo ia ser maravilhoso. E não é. Não é, porque durante todo esse mandato, o BNDES, ao invés de servir para emprestar dinheiro para os empresários crescerem, para a pequena e média empresa crescer, o BNDES resolveu devolver 360 bilhões para o Tesouro. Ou seja,
É uma inversão de valores. O BNDES é um banco de desenvolvimento social que ele foi criado para emprestar dinheiro para o crescimento do Brasil. Pode emprestar tanto para o Estado, que tem capacidade de endividamento, como pode emprestar para um grande empresário, mas, sobretudo, para pequenos e médios empresários, para a chamada microeconomia. Ou seja, nós somos um país capitalista em que não tem capital circulando. É preciso colocar o dinheiro para circular. E com juros a 3,5% não é possível.